Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos seminaristas e todos aqueles que por vias indiretas verão esta aula de ecumenismo, vamos pedir que o Espírito Santo, aquele Espírito Santo que fecundou o seio da Virgem Maria e o coração da nossa Mãe Santíssima, também nos ajude a concebermos a teologia e também o ecumenismo como um processo importante da nossa vida cristã e também na pastoral. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Que o anjo da guarda, também que nós temos rezado, nos inspire. Olha só, nós vamos hoje, vocês viram alguns vídeos introdutórios, a minha aula introdutória sobre o tema do ecumenismo, e hoje nós vamos começar colocando as bases para, desde a nossa fé católica, trabalhar o tema do ecumenismo. Tá bom? Depois, na segunda parte da aula, eu deixarei um vídeo sobre a Igreja Luterana no Brasil, uma reportagem de história da TV Cultura, para que a gente possa também ir um pouco se familiarizando. E os vídeos nos ajudam porque podemos ver não digo com maior profundidade, porque depois temos que aprofundar, se queremos saber sobre o tema, mas também com maior leveza. Por favor, levem a sério de ver esses vídeos, porque faz parte do componente do nosso curso, tá bom? E então vamos começar. Esse livro do Iniciação à Eclesiologia, que está na bibliografia e que depois eu disponibilizarei para vocês, tá bom? O que se refere ao capítulo 5º, Igrejas Católicas e Confissões Cristãs, que esse livro é de Iniciação à Eclesiologia, mesmo que os senhores já tenham estudado o tema, o tratado, é sempre bom voltar. E o autor diz assim, no primeiro capítulo, página 105, vimos que Jesus Cristo fundou sua igreja sobre Pedro e os apóstolos. Ora bem, perante a realidade que se verifica da existência de muitas igrejas cristãs, põem-se diversas questões que não podemos eludir. Uma pergunta: Jesus Cristo fundou na verdade apenas uma igreja? E se assim foi, como se pode reconhecer a verdadeira? Que dizer então das outras? E por esses caminhos que iremos no presente capítulo. Então a pergunta é essa. Não se trata nada antes de ter uma base teológica dogmática para falar de ecumenismo. Cristo fundou uma só igreja. Só há um meio de provar se Cristo fundou uma ou mais igrejas: recorrer ao Evangelho. E nele encontramos a vontade inequívoca de Jesus Cristo de fundar apenas uma igreja. O texto capital é sempre a promessa de Jesus a Simão: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16:18. O emprego da expressão minha igreja por parte de Cristo torna-se determinante para o que estamos a considerar. A igreja fundada por Cristo é única. Isso nós partimos desse pressuposto bíblico, que a igreja fundada por Cristo é única. Além disso, não podemos esquecer que a mesma passagem inclui outras promessas. Claro, Jesus Cristo
deixa outras promessas. Quais são? A igreja será indestrutível perante os seus adversários, e Pedro receberá pessoalmente o poder supremo de atar e desatar dentro dela, até o ponto de que as suas decisões terrenas serão vinculantes para o próprio Deus. Essas três promessas de Cristo, concatenadas entre si, são os fundamentos institucionais e as garantias da perenidade da sua igreja na terra. Atestam que Pedro, a pedra ciliar da igreja, terá além disso plena autoridade para edificar, o que inclui a aceitação dos elementos construtivos e válidos e a rejeição dos que ameacem a sua estabilidade. O Evangelho de São João narra a concessão definitiva dos poderes a Pedro, quando Cristo, já ressuscitado, o nomeou pastor supremo e universal do seu rebanho, dizendo-lhe: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Último parágrafo da página 106. É sabido que Cristo outorgou a plenitude de poderes ao grupo dos apóstolos. Não se pode entender esta passagem como se Jesus tivesse introduzido um fator de divisão na sua igreja, concedendo a cada um dos apóstolos uma espécie de patente real para realizar ações desestabilizadoras. Pelo contrário, a intenção de Cristo é atribuir-lhes a corresponsabilidade, juntamente com Pedro e sob Pedro, no empenho de levar para a frente em união a igreja. Isso é muito importante. Pedro tem esse ministério universal, mas os apóstolos não são meros ajudantes, são colaboradores, sem dúvidas, mas corresponsáveis. Isso é muito importante. Corresponsabilidade implica mais que simples ajuda ou colaboração. Página 107. O próprio Evangelho o corrobora ao testemunhar a paixão de Cristo pela unidade da Igreja, raiz da unicidade, e falo de um modo muito ilustrativo, baseado nos temores que Jesus, bom conhecedor dos homens, mostra pelo futuro. Assim, na última ceia, quando pede fervorosamente ao Pai que conserve os seus discípulos unidos, e quando pede o mesmo singularmente para Pedro, para que seja quem confirme os seus irmãos nos momentos de tribulação, cuja vinda lhe anuncia. À luz destes textos, alguns tão personalizados em Pedro como cabeça suprema, entendem-se melhor as referências à Igreja única, que se contém em diversas parábolas de Jesus, do rebanho como um só pastor, ou da videira e das vides, e inclusivamente em algumas das alusões do reino dos céus, da rede que recolhe todo o gênero de peixes, ou da árvore em cuja ramagem se acolhem as aves do céu. Depois de mencionarmos estas passagens, não pode, pois, pensar-se que Cristo pudesse ter a intenção de fundar mais do que uma igreja. Lá, o terceiro parágrafo da 107. Vou ler de novo. Olha, depois de mencionarmos estas passagens, não pode, pois, pensar-se que Cristo pudesse ter a intenção de fundar mais do que uma igreja. Além disso, a firme vontade de Jesus de confiar a sua própria autoridade divina unicamente a Pedro e com ele aos outros apóstolos, o que é que pretendia senão perpetuar no tempo a missão exclusiva salvadora dos homens?
que tinha sido o motivo da sua encarnação? Pois bem, acontece que esta é precisamente toda a razão de ser da sua igreja, e o que de fato fez desde que começou o seu caminhar na história, segundo o testemunho como testemunham exaustivamente os Atos dos Apóstolos. Agora, gente, lá no último parágrafo da 117, São Pedro diz acerca dos fiéis congregados nesta igreja: sois o povo de Deus, e São Paulo: somos um só corpo em Cristo. E por fim, o Concílio Vaticano II está em condições de afirmar: Lumen Gentium 8, a única Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com eles. Aqui, não quero ainda me adiantar muito, mas nós precisamos sempre aprofundar muito o sentido de subsiste. Dizem que nas apresentações do sínodo tinham duas posturas: ou a Igreja Católica é a única ou subsiste. Nesse estudo de subsiste, e não é, está a base para entendermos uma possibilidade de ecumenismo. Nesses vídeos da semana passada, sobretudo aquele do Vaticano, da Comissão da Pontifícia para a Unidade dos Cristãos, a gente vê que o aceitar da Igreja Católica participar do movimento ecumênico também nasce ou começa essa participação quando a Igreja consegue entender melhor esse subsiste, ou pelo menos começar a entender. Não é brincadeira, mas a fé também nos leva a uma compreensão melhor do dogma, da realidade afirmada. Quando nós fazemos ecumenismo, nós não negamos que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo, onde subsiste a única Igreja de Cristo. Como entender isso e como trabalhar isso para evitar rigidez e ao mesmo tempo relaxamento é o nosso trabalho enquanto teólogos, e a vocês, pastores ou leigos, entender isso para compreender melhor o que significa um trabalho ecumênico, tá bom? Eu vou muito devagar e gosto de voltar a temas de dogmática, no caso aqui eclesiologia, porque me parecem que são muito oportunos, tá bom? Noções da Igreja Verdadeira, está na página 108. Penso que nós não podemos terminar essa aula sem meditar profunda e explicar no melhor para nós mesmos isso. Encontrando no Evangelho a vontade de Jesus de fundar uma só igreja, é necessário averiguar qual é a verdadeira entre a pluralidade de comunidades cristãs que se apresentam a si próprias perante os homens como a herança verdadeira de Jesus Cristo. Documento Unitate Redintegratio, que os senhores já ouviram falar muito naquele vídeo e precisam ler. Então, quais são essas notas da Igreja Verdadeira? Una, santa, católica e apostólica. A única Igreja de Cristo confessou desde sempre de si própria, no credo, estes 4 atributos essenciais e interiores. Com o passar do tempo, quando foi necessário identificá-la perante as diversas confissões que surgiram, essas mesmas propriedades serviram também de notas. O que é isto? Sinais visíveis da Igreja verdadeira. Só a fé pode reconhecer que a Igreja recebe estas propriedades da sua fonte divina, mas as manifestações históricas das mesmas são sinais também que falam claro a razão humana.
Por se tratar de traços essenciais, as 4 notas têm de dar-se todas juntas. Não chega que apenas se dê uma ou várias, visto que é preciso que a Igreja verdadeira as possua todas, simultânea e inseparavelmente unidas entre si. Então, vamos ver essas 4 notas, ou seja, sinais visíveis da Igreja verdadeira. A visibilidade da Igreja se dá através dessas 4 notas, 4 características. Unidade, página 109. Vamos ler o que é unidade. Unidade significa ausência de divisão interna, ou seja, unidade significa ausência de divisão interna, e não é o mesmo que unicidade, embora precisamente por ser una, a Igreja seja única. Unidade também não pode confundir-se com uniformidade. Cristo, a quem tanto preocupou a futura unidade da Igreja, como se viu na epígrafe anterior, quis para ela este esmerado entrelaçado de unidade e diversidade, chamado comunhão. Que já foi abordado no livro. São Paulo ilustra-o muito bem na sua imagem do corpo com muitos e diferentes membros e funções. Cabe, portanto, dentro da Igreja um amplíssimo espectro de idiosincrasias pessoais, rituais e culturais, e, simultaneamente, todos devem ser solícitos em conservar a unidade de espírito mediante o vínculo da paz. Há apenas um corpo e um espírito, como também é una a esperança a que fostes chamados, a da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos. O modelo e princípio supremo deste mistério, da unidade da Igreja, é a unidade de um só Deus Pai e Filho no Espírito Santo, na trindade de pessoas. Pois bem, enquanto nota visível, a unidade da Igreja manifesta-se principalmente nesses 3 vínculos. Então, se unidade não é somente unicidade, nem uniformidade, uma única forma, o que seria o modelo supremo desse mistério de unidade? Primeiro é a trindade, a unidade que se dá na diversidade. 3 pessoas, mas um só Deus. Há uma unidade substancial. Então, nós podemos explicar isso a partir da sua dimensão metafísica, que é a dimensão trinitária da unidade da Igreja, em 3 pontos. Aqui já não mais somente metafísicos, mas também descritivos, fundamentais e essenciais para compreender a unidade da Igreja. Vamos lá. A primeira, a profissão de uma fé, mesma fé, recebida dos apóstolos e custodiada e transmitida pelo magistério. A celebração comum dessa fé no culto divino, sobretudo com os 7 sacramentos que o próprio Cristo deu à Igreja. Celebração comum na fé, na liturgia. A comunhão com o Romano Pontífice e com os bispos, sucessores de Pedro e dos apóstolos, à frente da Igreja. Esses são os 3 pontos. Depois eu vou deixar um pequeno resuminho para que vocês possam fazê-lo e entregar como também mais um trabalhozinho que valerá mais um ponto ou mais. Vamos ver. Santidade, segunda nota, segunda característica. Página 110. Como se disse na sua própria
Na altura própria, a santificação dos homens é a finalidade definitiva da Igreja e, portanto, da sua hierarquia e organização na Terra. Dificilmente poderia a Igreja levar a cabo esta finalidade se ela própria não fosse santa e não possuísse os meios de santificação. Pois bem, apesar de a Terra estar governada e composta por pecadores, a Igreja é nativa e indefectivelmente santa, isto é, sem qualquer mancha ou imperfeição, devido à presença de Deus no mais íntimo do seu ser. Como nota exteriormente reconhecível, devido à sua santidade interior, a Igreja demonstra ser santa enquanto santificadora, quer dizer, devido aos frutos abundantes de santificação que produziu desde a sua origem até hoje. O testemunho mais patente são as vidas de muitas pessoas que a Igreja canonizou, isto é, reconheceu como exemplo das virtudes cristãs. Aqui, mártires com derramamento de sangue, confessores da fé, que viveram, como diz lá o Papa Francisco na Gaudete et Exsultate, às vezes também os santos, como eu, por exemplo, de classe média baixa. Em especial, aqui já é de alto grau de santidade, de classe alta, linda, maravilhosa, que para nós nos sustenta, a da Santíssima Virgem Nossa Senhora, minha mãezinha, nossa mãezinha. Catolicidade da Igreja. Aqui é um ponto que eu quero que vocês possam estudar profundamente. Catolicidade quer dizer universal. A Igreja Católica, desde o próprio dia da sua manifestação pública no Pentecostes. Católico aqui não é somente universalidade como a Igreja que está. A universalidade da Igreja também se dá quando ela possui, ela tem nela mesma os elementos de santificação e unidade. Vamos entender isso melhor. Em sentido fundamental e interior, a Igreja é católica, por página 111 agora, porque nela subsiste a plenitude do corpo de Cristo unido à sua cabeça, o que implica que ela receba dele a plenitude dos meios da salvação. Na sua faceta exterior, a Igreja é universal, porque a missão redentora do Verbo de Deus encarnado não se circunscreve apenas a um grupo de homens mais ou menos numerosos, mas dirige-se a todos e a cada um. Assim, o recomendou Jesus aos seus discípulos: ide por todo o mundo e ensinai o Evangelho a todas as criaturas, assegurando-lhes que seriam suas testemunhas até os confins da terra, tal como sucedeu. Portanto, a Igreja é católica enquanto nota visível devido ao caráter universal que recebeu de Cristo. Isto significa também que é capaz, olha só, de integrar na sua unidade todas as verdadeiras riquezas das culturas, purificando-as, bem como de dar resposta às mais profundas aspirações de todos os homens, seja qual for a sua raça, língua, nação, condição social, situação pessoal, etc. Tal como a unicidade, a catolicidade não é de modo alguma diminuída, antes é enaltecida pela
existência de uma pluralidade de antiquíssimas tradições próprias, sobretudo nas chamadas igrejas orientais católicas, em maneira de culto e inclusivamente de governo, sempre que se mantenha a comunhão com o Romano Pontífice. As tradições litúrgicas ou ritos atualmente em uso na Igreja são o rito latino, principalmente o rito romano, mas também os ritos de certas igrejas locais, como o rito ambrosiano na Diocese de Milão, da Itália e circunferências, ou de certas ordens religiosas, e os ritos bizantino, alexandrino ou copta, siríaco, armeno, maronita e caldeu. Então aqui a catolicidade da Igreja, sua totalidade universal. E na página 112, apostolicidade. Esta nota assinala a identificação da Igreja atual como a dos apóstolos, manifestada num fato plenamente verificável. Deriva deles por uma sucessão histórica e ininterrupta. Esta denominada sucessão apostólica não pode reduzir-se a uma contingência casual que atravessa os tempos. Trata-se de uma vontade precisa de Cristo, que deixou o sacramento da ordem como instrumento para levar efetivamente a cabo, de maneira que a Igreja permaneça sempre edificada sobre o fundamento dos apóstolos e conserve inalterados ao longo dos séculos os elementos essenciais que Cristo lhe confiou. Quais são os elementos? A doutrina, os meios de santificação, os órgãos de governo e a missão. E aqui vamos concluir. Só na Igreja Católica se dão simultaneamente, ao mesmo tempo, e com seu significado pleno, católico pleno, os 4 notas aqui estudadas, embora esta esteja longe de ser uma afirmação voluntarista, é bom reafirmar que estas notas não são condições fixadas interessadamente de antemão, mas sim propriedades essenciais da Igreja verdadeira, confessadas desde sempre no credo e presentes e visíveis nela continuamente até hoje. Além disso, a análise desapaixonada pode mostrar o que acontece nas outras confissões cristãs. Olha só. Sem desprezar o fato de nelas se encontrarem muitos elementos de santidade e de verdade, segundo a Lumen Gentium 8, convém dizer que algumas delas preservaram a sua unidade particular com grave quebra da catolicidade missionária, cingindo o seu trabalho a grupos nacionais ou étnicos, ou à base de uma progressiva ambiguidade doutrinal. Outras, pela sua deliquescência fácil, mostraram-se carecidos de um fundamento sólido. Outras ainda, desfizeram a cadeia de sucessão apostólica ou abandonaram uma boa parte dos meios de santificação e etc. Por fim, citemos de novo, com mais extensão, um texto do Concílio Vaticano II. Vamos ler, da Lumen Gentium 8. A única Igreja de Cristo, que no credo confessamos ser una, santa, católica e apostólica, e que depois da ressurreição o nosso Salvador entregou a Pedro para que a apacentasse, confiando sempre a ela e aos demais apóstolos a sua difusão e governo, subsiste na Igreja Católica. Então, aqui nós terminamos, então, essa primeira apresentação e vocês vão ter que aprofundar isso, para podermos continuar fazendo um belo curso de ecumenismo. Então, vocês têm essa aula de 30 minutos
mais um vídeo de 25 minutos e tem um tempo de aula